panorama sobre os aspectos administrativos da disciplina, nesse segundo vídeo nós vamos fazer um panorama sobre o conteúdo da disciplina, para que ao transcorrer o nosso curso, o aluno já tenha uma boa noção do que ele deve aprender. Para a gente começar o conteúdo de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta. Uma apresentação de trabalho ao final de um curso se trata propriamente de uma técnica ou de uma arte? Essa pergunta é válida quando a gente percebe que algumas pessoas no desempenho de uma apresentação parecem verdadeiros artistas. Você pode olhar uma pessoa, de repente, fazendo uma apresentação brilhante, você vai dizer que aquela pessoa está fazendo uma arte. Aquela pessoa é um artista, o desempenho dela é fantástico, ela está dando um verdadeiro show ali na frente. Ao passo que, dependendo do ponto de vista, você pode olhar para aquela mesma pessoa com aquele desempenho fantástico e vai dizer, essa pessoa está cheia de técnica, ela tem grandes técnicas para apresentar aquele conteúdo. Então se trata de técnica ou se trata de arte? Bom, vamos recorrer ao dicionário para a gente tentar esclarecer isso. Arte, no dicionário, dentre tantos outros significados, é uma habilidade. Ou seja, se a pessoa tem habilidade para fazer alguma coisa, a pessoa tem arte, a pessoa faz arte, a pessoa é habilidosa, a pessoa é uma artista. Então, nesse sentido, a apresentação de um trabalho pode sim ser encarada como uma arte. Não é à toa que um dos livros que nós utilizamos como base para esse conteúdo é A Arte de Falar em Público. Ou seja, o autor identificou que o ato de apresentar alguma coisa em público, apresentar um conteúdo, é sim uma atividade artística. Ao passo que técnica, se você pegar dentre tantos outros significados, um que me chama muita atenção é que a técnica é a parte material de uma arte. Ou seja, você materializa a arte através da técnica. Você usa técnicas para colocar à disposição de outras pessoas aquela habilidade que você possui. Então, a partir desses conceitos, nós podemos sim dizer que a disciplina está bem nomeada como técnica de apresentação de trabalhos, assim como a arte de falar em público também é bem adequada para o que nós estamos fazendo. Então, ao final do curso, nós vamos falar de forma técnica e podemos sim ser chamados de artistas. Dentro desses conceitos, qual é o objetivo do apresentador? Já que ele é um artista, é pura e simplesmente fazer arte lá na frente? É dar um show no dia da apresentação? Obviamente que não. E o objetivo seria pura e simplesmente apresentar o trabalho? Também não. Ele poderia apresentar o trabalho e ainda assim tomar um grau zero na apresentação porque não cumpriu determinados requisitos. Grava uma informação na sua mente, a resposta a essa pergunta. O objetivo do apresentador é persuadir. O objetivo do apresentador é convencer. Convencer quem? A banca e a plateia. Um dos significados de persuadir é levar o convencimento ao ânimo de alguém. Esse é o nosso objetivo. Pensa no seguinte, o seu trabalho é um produto que já está estruturado na sua mente, que faz muito sentido na sua mente. Ele deve passar a fazer sentido na mente da outra pessoa, de quem está te assistindo. Ele está muito bem estruturado para você, ele faz todo sentido no mundo, mas ele não está montado na mente da outra pessoa. Você deve convencer a outra pessoa que tudo aquilo que está estruturado na sua mente faz sentido. Então você deve persuadir essa pessoa a entender da mesma forma que você entende aquele produto. Isso é fantástico quando você percebe essa transmissão mental. Você pega algo que já está montado dentro de você e essa coisa, esse trabalho, esse produto deve ser remontado, reconstruído na mente da outra pessoa. É aí que está a graça da apresentação de trabalho, a técnica, a arte, a habilidade que você vai utilizar para tentar remontar isso da melhor forma possível. Então, quanto mais habilidoso for o apresentador, quanto mais artista, quanto mais técnico ele for, melhor vai ser essa cópia desse produto que faz sentido na mente dele, na mente das outras pessoas. E obviamente que se a cópia é tão mais perfeita quanto possível, melhor vai ser a avaliação que você vai ganhar do seu avaliador. Bom, para atingir o nosso objetivo, nós temos um desafio. Segundo o Manual de Estilo de José Oiticica, o grande desafio do apresentador é cumprir uma série de itens.
Se você conseguir cumprir esses itens, ao final do curso você já vai ter uma boa apresentação. Independente de todos os vídeos que virão, com muitas técnicas e muitos ensinamentos, o cumprimento desses itens já garantem uma excelente apresentação ao final do curso. Esses itens do manual de estilo começam por ser correto. Ou seja, durante a sua apresentação, você tem que ser correto. Você não pode conter erros. Você não pode trazer na sua apresentação conceitos errôneos. E o fato de ser correto também tangencia a questão do ser verdadeiro. Você não pode trazer mentiras durante a apresentação, senão você já começa desmantelando o seu desafio. O ser correto dentro do contexto da Escola Superior de Comando também vai esbarrar na correlação com o trabalho escrito. Ou seja, se você escreve algo e apresenta outra coisa, você também não está sendo correto. E isso também é digno de perder pontos durante a apresentação. Então, durante o seu trabalho, durante a elaboração do trabalho escrito, durante a preparação para a apresentação, perceba se você está sendo correto, se não contém equívocos, se não contém qualquer tipo de conceito que possa comprometer a veracidade do seu trabalho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ser claro. Você deve transmitir clareza durante a sua explicação. A outra pessoa tem que entender de forma clara aquilo que está sendo exposto. Trazendo também uma oposição para a gente entender mais facilmente, o oposto de claro é escuro. Num ambiente escuro, a gente não enxerga as coisas. Então, nós não podemos privar a outra pessoa de enxergar aquilo que nós queremos que seja visto, né? Então, ser claro é isso, você transmitir de uma forma compreensível para outra pessoa. Aí vai esbarrar em muitas outras coisas que nós vamos falar em outros vídeos, como a pronúncia das palavras, uma sequência correta do trabalho para que a pessoa não embaralhe os conteúdos e no final não consiga montar aquele nosso produto. Enfim, nós precisamos ser claros na transmissão do conteúdo da apresentação, certo? O terceiro item é ser conciso. Ser conciso nada mais é do que ser breve, ou seja, nós não podemos ficar fazendo rodeios durante a apresentação. Se eu tenho algo para falar, que eu seja direto ao falar esse assunto. Porque imagina, dentro do nosso entendimento de transmissão de conhecimento durante a apresentação, se eu tenho um produto que é dessa forma, se eu faço rodeios, eu transmito para a mente da outra pessoa isso e mais um engodo. Então você não transmitiu propriamente o seu produto, transmitiu o seu produto e mais alguma coisa. O outro item é ser harmônico. A harmonia remete à ideia de quê? Música. A música ela é tão harmônica quanto melhor for a combinação das suas notas musicais. De igual modo, aquilo que nós vamos apresentar deve apresentar uma harmonia. O que faz uma harmonia? Ela faz com que aquilo que está sendo ouvido, aquilo que está sendo visto, seja agradável. Então, ser harmônico nada mais é do que ser agradável. Não adianta você ter um bom assunto, não adianta você ter uma boa pronúncia das palavras, não adianta você ter uma bela voz, se o conjunto dessas coisas não tiver harmonia, não passar uma impressão agradável de quem está assistindo. Até porque a banca e os espectadores têm que se agradar daquilo que está vendo e daquilo que estão vendo. Quanto mais agradável for, mais eles vão prestar atenção. E mais prestando atenção, melhor vai ser a formação na mente deles daquilo que você quer transmitir. Então procure ser agradável, não seja grosseiro, seja um apresentador de forma a cativar a sua plateia. O quinto item é ser original. Ser original
resumidamente, é ser novo, é ser genuíno, é ser você mesmo. Ser original é trazer algo que não foi trazido por outras pessoas, nem de uma forma verdadeira, nem de uma forma mentirosa. Você traz algo novo para aqueles que estão assistindo. Parece bem óbvio isso. Claro, vou trazer um negócio novo. Não é tão óbvio assim. Existem muitos temas de trabalho, sejam monografias, sejam artigos científicos, que se tangenciam em seus conteúdos. Então é muito comum que você apresente um trabalho, ainda que seja diferente de outra pessoa, alguns aspectos se complementam. Então é arriscado você, durante a sua apresentação, falar muito sobre algo que também foi falado muito num outro tema que tinha um título diferente. E isso pode transmitir para quem está avaliando de que você não está sendo original, você já está trazendo algo que já foi trazido anteriormente. E isso, a correção disso, a preparação disso, vem desde a escolha do tema, e durante a elaboração do seu trabalho, você deve verificar sim, fazer pesquisas de campo, pesquisas dentro da corporação, pesquisas entre amigos, pesquisas junto ao seu tutor, ao seu orientador acadêmico, para ver se conhecem trabalhos parecidos. Se houver esse indício de que teve trabalho parecido, é de bom conselho que você vá até esse trabalho e procure saber o que foi abordado, para que você não caia no erro de trazer um trabalho que não é original. Vou trazer aqui um exemplo prático. Aconteceu comigo com a minha monografia no CAO. A proposta do meu trabalho monográfico era a implementação de um estúdio de produção audiovisual no CBMERG. Durante as minhas pesquisas, minhas conversas com pessoas entusiastas do assunto, eu descobri que o então capitão Garcês tinha falado sobre videoconferências no trabalho dele. Ora, videoconferência tem muito a ver com estúdio. Um estúdio pode atender a videoconferência. Ali eu percebi que eu não deveria focar o meu trabalho, muito menos a minha apresentação, explicando sobre videoconferências. Eu simplesmente citei o trabalho dele e disse que um estúdio pode atender a videoconferências. Não tirei a originalidade do meu trabalho. De igual modo, durante as minhas pesquisas, descobri que o então capitão Bernardino havia feito um trabalho que atenderia a sociedade com a produção de vídeos preventivos para a sociedade, né? Que passaria nas redes sociais, que passaria em locais de reunião de público, como o metrô. Essa era a ideia do trabalho dele. De igual modo, esse trabalho poderia ser abordado dentro do meu trabalho, a produção de vídeos para a sociedade. No momento em que eu descobri que ele já havia falado sobre isso, eu fiz igual o trabalho do Garcês. Citei o trabalho dele e disse: um estúdio pode atender essa demanda, mas não fiquei esmiuçando sobre o que é produzir, a importância de produzir vídeo para a sociedade. Não entrei nisso, porque eu poderia perder a originalidade do meu trabalho. Então é importante que a gente perceba a necessidade de verificar o que tem ao redor para a gente não deixar de ser original no nosso trabalho. E deixar de ser original pode ser muito cansativo, entediante para quem assiste, porque a pessoa vai olhar para você apresentando: fulano já falou sobre isso. Só aí você já teve um descrédito durante a apresentação. O último item do manual de estilo é ser vigoroso. Ser vigoroso é ser enérgico. Você deve transmitir energia durante a sua apresentação. Você pode ter um conteúdo muito bom, você pode ter uma dicção muito boa, você pode ter uma voz belíssima, você pode ter fluência verbal, mas se você não tiver energia, você acaba cansando aqueles que estão assistindo. Uma coisa é você transmitir de forma bem enérgica, tentar animar, tentar levantar, transmitir força naquilo que você está passando. Outra coisa é você, de forma bem cansativa, ir passando o conteúdo até que aquela plateia durma. Certamente que a atenção à sua apresentação será tão maior quanto mais enérgico você for, porque essa energia é transmitida para a pessoa.
E quanto mais prestando atenção as pessoas estiverem, melhor vai ser aquela montagem na mente dela daquele produto que você estruturou na sua mente. Eu gosto sempre de abordar a importância da boa comunicação. Como nós estamos tratando aqui de técnicas de apresentação de trabalhos, a gente pode focar a boa comunicação somente na apresentação do trabalho ao final do curso. Mas nós precisamos considerar que, em se tratando da nossa profissão, a boa comunicação é importante em muitos outros aspectos, não só para a apresentação ao final do curso. Nós damos instruções, nós somos adeptos de instrução. O bombeiro em si, ele é voltado muito para dar aula. Quanto melhor for a minha comunicação, melhor o aluno vai aprender. Nós damos ordens também, militares que somos. Quanto melhor for a minha comunicação, melhor vai ser transmitida essa ordem, melhor vai ser recepcionada pelo receptor, pelo aluno, pelo subordinado, aquela ordem. Ora, falamos de instrução e falamos de ordens. Temos que convir que, tanto em instruções como em ordens durante nossas operações, dos nossos serviços, nós lidamos entre a vida e a morte. Ou seja, no nosso caso em especial, uma má comunicação pode comprometer a vida, tanto durante uma instrução quanto durante uma operação real. Então nós precisamos nos comunicar muito bem, porque aquela ordem ou aquela instrução que for dada, ela deve ser perfeitamente ouvida pelo nosso subordinado e pelo nosso aluno, de forma a não comprometer a integridade dele durante a execução daquela instrução ou durante a execução daquela ordem. Um outro aspecto que eu gosto de tratar em relação à boa comunicação é a credibilidade. Vocês podem perceber que quanto melhor uma pessoa fala, mais credibilidade ela tem. Isso, infelizmente, é usado de forma errada por pessoas inescrupulosas, pessoas imorais, que se valem de uma boa comunicação para tentar convencer dos seus erros. Mas precisamos concordar que a boa comunicação ela transmite credibilidade. Uma pessoa que chega explicando bem, falando bem, um português correto, de forma compreensível, ela faz com que a outra pessoa acredite nela. A credibilidade está relacionada a acreditar, né? Então, se eu me expresso bem, me comunico bem, eu me torno crível, né? Eu me torno uma pessoa em que as pessoas podem acreditar em mim. Por fim, a boa comunicação ela está relacionada à promoção da imagem pessoal. Ou seja, aquela pessoa que fala bem, que se expressa bem, ela tem uma melhor imagem diante da sociedade, diante dos seus subordinados, diante dos seus superiores. É só você fazer o seguinte exercício. Imagina uma pessoa palestrando diante de uma plateia, se expressando bem, com uma boa postura, um português correto, gestos coerentes, falando tudo corretamente. Agora imagina nesse mesmo local uma pessoa falando de forma desleixada, sem usar a linguagem formal, sem uma postura adequada, trazendo a ideia de uma comunicação ruim. Qual das duas tem a melhor promoção da imagem pessoal? Naturalmente aquela que se expressou melhor. Então a gente tem que guardar também esse ponto. A boa comunicação ela também está relacionada à promoção da sua imagem. Cuide da sua boa comunicação, que você vai também estar cuidando da sua imagem. Eu quero finalizar esse bloco com o pensamento de Pedro Calmon. Ele diz que ao que escreve se exige caligrafia e ao que fala se pede califasia. Califasia é a boa dicção e a correta impostação de voz. Quando nós somos bem pequenos, nós vemos que entre os nossos colegas de infância, aqueles que têm dificuldade de escrever, nós ouvimos logo professores ou pais ou amigos dos pais dizendo, tem que fazer uma caligrafia. Existe essa exigência desde o início. E não há uma contrapartida
quando a criança se expressa mal. Da mesma forma que falamos aos pequenos, você tem que fazer caligrafia, nós deveríamos exigir desde pequeno, tem que fazer califasia. Você precisa de califasia, precisa de uma boa dicção, precisa de uma correta impostação de voz. Aí qual o resultado que nós temos hoje em dia? Nós trememos diante de uma plateia, mas não trememos diante de um papel e caneta. Diante de um grupo grande, nós ficamos nervosos, porque nós estamos acostumados com isso desde pequeno. Agora, quando temos que escrever um texto, fazer uma redação, nós fazemos tranquilamente, porque escrevemos muito mais do que nos expressamos diante do público. Então guarda esse pensamento de Pedro Calmon, um pensador baiano que traz algo muito significativo para o nosso entendimento da matéria. Até o próximo vídeo.